Fala galera, tudo bem? Vamos falar de mais um fracasso da nossa seleção brasileira, né? Pior campanha da seleção na Copa do Mundo. Mais uma vez, né? O sonho do Hexa adiado. Vamos para 28 anos sem Copa do Mundo, sem o título. E vou comentar um pouquinho sobre a nossa seleção brasileira, comentar um pouquinho sobre o jogo, né? A eliminação contra a Noruega. A gente tem alguns pontos para falar. Então vamos lá, né? Primeiramente, no momento a seleção brasileira, ela encheu nossos olhos, ela nos deu esperança de um Hexa pelo que estava jogando, pela campanha, né? A gente começa já num ciclo bem bagunçado, né? Um ciclo de mudança de treinador, nossos principais jogadores não jogando bem, Rafinha, Vinícius Júnior, Neymar machucado, e sempre aquela esperança, será que ele volta, será que ele não volta? Então, um ciclo bem conturbado e uma Copa do Mundo fraca, na minha opinião, né? Primeiro jogo contra o Marrocos, um jogo que o Brasil começa muito mal, perdido, tem aquela desculpa, né? Aquele negócio da ansiedade, né? Primeiro jogo, sempre a estreia, a ansiedade, e aí depois da mudança na parada técnica, o Brasil começa a melhorar um pouquinho, o Vini faz o gol do empate, mas o segundo tempo muito fraco do Brasil, né? Praticamente entrega ao jogo e ao empate. Um jogo contra o Haiti que também não brilhou o olho, né? Eu respeito a seleção haitiana, acho que hoje não tem mais bobo no futebol, a gente viu o Egito, a gente viu o Cabo Verde, a gente viu outras seleções, né, conseguindo combater com seleções grandes, mas o Brasil não foi um brilho contra o Haiti, mas um bom resultado contra a seleção da Escócia. A gente imaginou também que a seleção da Escócia jogaria melhor. McTominay, Robertson, McGinn não fizeram uma boa Copa do Mundo e a seleção da Escócia não brilhou aos nossos olhos. A seleção da Escócia não brilhou nossos olhos e um jogo tranquilo, 3-0 bom, dá uma esperança, mas também não é nada que enche nossos olhos de alegria e que mostra um bom futebol. Um jogo contra o Japão bom, né? Eu acho que mais uma vez começa mal, perdido, nervoso, e aí o Brasil começa a evoluir, no segundo tempo pressiona, bastante chance de gol, podia ter feito mais do que 2-1, podia ter feito um resultado mais tranquilo, um 2-1 antes, mas o jogo quis aquilo, né? O Japão acho que respeitou demais o Brasil, fazia tempo que a gente não viu uma seleção respeitando tanto o Brasil como o Japão respeitou, ficou recuado e o Brasil teve muita oportunidade. Acredito eu que se o Japão fosse combater mais com o Brasil, jogar de igual para igual, talvez o Brasil poderia ter sofrido um pouco mais, porque a seleção japonesa é uma seleção muito organizada. Mas o que foi de positivo é que fazia tempo que a gente não via uma emoção, né? Eu falo por mim, eu acompanho 2010, pouco, 2014 já conhecia mais o futebol, não lembro de uma emoção tão grande na Copa do Mundo, né, tirando uma emoção, tirando o gol do Neymar contra a Croácia, mas uma emoção de uma vitória da seleção que foi contra o Japão. E aí chega a partida contra a Noruega, esperança de um jogo mais tranquilo do que contra o Japão, uma seleção norueguesa muito boa, com Haaland, com Odegaard, mas que a gente imaginava, né, por ser uma defesa mais fraca, o Brasil conseguir dominar o jogo, controlar a partida, mas não foi o que aconteceu. Então vamos falar alguns pontos que eu acredito que do jogo contra a Noruega que o Brasil poderia ter feito de diferente, algumas críticas e alguns pontos positivos da Copa do Mundo. Vamos começar pela escalação inicial, minha opinião, né? Sem o Paquetá, que era o cara da criação, poderia ter dado oportunidade para o Neymar ser esse cara. Eu acho que ele veio para ser esse cara, veio para ajudar. É o melhor jogador que a gente tem na seleção brasileira, mas não estava jogando bem com o Santos, e não importa, é o cara que decide, como o Ramos é para a Colômbia, como o Messi é para a Argentina, como o Cristiano Ronaldo é para Portugal, são os caras que, independente de como está jogando no clube, eles jogam, eles são titulares e se puderem jogar o jogo inteiro ou até aguentar, eles estão jogando. E na minha opinião o Neymar podia ter entrado, não falo nem pelo pênalti, mas se ele tivesse, ele bateria e iria ser 1-0, sim, provavelmente sim, o Neymar é o melhor batedor de pênalti do mundo, mas é mais pelo jogo mesmo. E naquela pressão, acho que o Neymar poderia ter começado antes contra a Noruega, mas pensando talvez em questões físicas, outro estilo de jogo que podia ter colocado, na minha opinião, era o Matheus Cunha como meio de campo. Ele mesmo fala que ele é meio de campo. No Manchester United joga muitas vezes mais atrás, recuado, de meia junto com o Bruno Fernandes. E acho que o Matheus Cunha podia ter sido esse cara, esse meio armador, e colocado o Igor Thiago como 9, né? Minha opinião. Uma equipe norueguesa muito alta, muito forte fisicamente, e eu acho que isso poderia ajudar o Brasil a combater mais com a Noruega. Amo o futebol do Martinelli, é um cara que eu acompanho, vejo todos os jogos do Arsenal na temporada, então é um cara que eu gosto muito, mas no Arsenal sempre é um cara que quando entra no segundo tempo, ele joga muito mais que quando ele começa no primeiro tempo.
Então acho que o Martinelli poderia ter sido, né, esse ponto de equilíbrio, essa diferença da seleção brasileira no segundo tempo, como poderia ser o Endrick, o Luiz Henrique. A gente tem jogadores que são essa carta na manga, esse cara diferente. Vamos falar sobre o que foi o jogo, né? Com a escalação que o Ancelotti entrou. Não foi uma escalação errada, não estou falando que foi uma escalação errada, mas acho que ele poderia ter entrado com esses pontos. O Igor Thiago foi convocado para isso, para jogar também, né? É um cara que, mas o Igor Thiago jogou muito mal contra o Marrocos. Cara, você põe um cara para jogar 60, 70 minutos e o cara não vai bem, depois tu não coloca mais ele para jogar. Mesma coisa com o Luiz Henrique, cara que fez um ciclo de Copa muito bom, tu não coloca o cara para jogar. Então alguns pontos que eu não concordo e acho que o Igor Thiago poderia ter sido esse cara. Realmente, depois a gente fala no Brentford, mas ele só faz gol contra time pequeno, se tu pegar ele contra o City, Arsenal, Liverpool, ele não faz gol. E exatamente é isso que a Noruega era, uma seleção pequena, com todo o respeito, mas era uma defesa que, se você buscar, onde que estão? Onde que os zagueiros jogam? Algum time grande? Não. Então acho que poderia ter sido essa chave, o Igor Thiago ser esse 9, esse brigador, e o Brasil ter realmente, né, jogado contra a Noruega. Vamos pro jogo com o Martinelli como titular. Primeiro tempo ok, né, do Brasil, primeiro tempo movimentado, o Martinelli bem no jogo, na minha opinião, no primeiro tempo foi um dos melhores da seleção. O Brasil movimentou, teve, né, a chance, teve o pênalti, que infelizmente o Bruno Guimarães perdeu. Eu vou falar que nem critico o pênalti perdido pelo Bruno Guimarães, não poderia ter perdido o pênalti, obviamente, se fizesse era 1-0, mas minha reclamação maior é o Vini não ter batido, né? Independente se for comando do Ancelotti, não foi pedido do Ancelotti, o Vini, para ser o cara, devia ter chamado a responsabilidade, pego a bola, batido o pênalti. Se ele errasse ou não errasse, aí é um momento de jogo, como o Messi errou contra o Egito, mas agora a classificação eles não vão nem lembrar que o Messi errou, eles vão lembrar da classificação e o Vini podia ter chamado a responsabilidade, que acho que atrapalha um pouco a Copa que ele fez. A Copa que ele fez foi muito boa, mas esse ponto foi um ponto que atrapalhou um pouco a responsabilidade dele chamar e ser esse cara. Mas o primeiro tempo ok, o Brasil ainda dando muita oportunidade, muita bola para o Haaland disputar na corrida com o Gabriel Magalhães e com o Marquinhos. Se disputar o corpo com o Haaland é muito difícil, e o Brasil acho que deu muita oportunidade dessa corrida Haaland com o Magalhães e com o Marquinhos, muita oportunidade para o Odegaard jogar solto em campo. O Odegaard jogou os 90 minutos solto, ninguém grudou nele, ninguém marcou no Odegaard. Eu fico até chateado porque o Odegaard não faz isso no Arsenal durante a temporada. O Odegaard, na final da Champions, jogou muito mal. E aí ele chega bem contra a seleção brasileira, ele precisa jogar o jogo que ele não jogou o ano inteiro. Mas o Odegaard é um cara diferenciado e o Brasil vacilou de deixar o camisa 10 dos caras livre, solto, e um cara que teve mais passes completos do que todo o meio de campo da seleção durante o jogo. E isso é algo que também atrapalha bastante. Segundo tempo do Brasil, mais uma vez, começa o segundo tempo dando a bola para a Noruega. O Brasil ele respeita demais a Noruega, e isso não pode acontecer. A Noruega tem que respeitar o Brasil tem que ficar com a bola, e o Brasil dá a bola para a Noruega jogar. Mais uma vez com o Odegaard, com os meias deles soltos, conseguindo trabalhar, e aí começa o erro, né? Aí começa o problema da seleção, acho que é ali que decai. O Endrick perde o gol, né? Um passe do Vinícius Júnior muito bom, mas o Endrick chega na cara do gol para fazer o gol decisivo, e aí ele chega e perde. Então, como eu falo, né? É um cara que é um menino que tem um futuro muito grande, é um menino que tem um potencial de ser um craque, o nosso futuro 9 da Copa do Mundo, mas é um cara que na hora de decidir, na hora de fazer, de ser o diferente, ele perde o gol, e isso, né, também é algo que incomoda um pouco, né? A gente, um gol perdido desse, vacila muito, ainda mais contra uma seleção que tem um cara na frente que não perde gol. E aí vamos falar do erro do Mister, né, do Ancelotti, um erro do nosso treinador, que foi, na minha opinião, uma das peças importantes para a seleção ter sido eliminada. Um erro gigantesco do Ancelotti. Para começar, né, você faz uma troca antes da parada técnica, isso não existe. É um cara que você tem que entender, e aí se você chegar e falar para mim que ele, mas talvez ele não se tocou, talvez ele esqueceu, o erro é muito maior, você só agrava mais o teu erro, mostra que você não está concentrado, e aí se a comissão técnica não está concentrada no que está acontecendo no jogo, imagina os jogadores. Então mostra essa bagunça que está sendo a seleção brasileira. Ele põe o Neymar e o Danilo Santos antes da parada técnica, a parada técnica para adaptação, ela acontece, dá tempo do treinador da Noruega olhar, ver a mudança e fazer uma mudança de esquema contra isso. Então isso afetou bastante. E mais uma vez o erro na substituição, acho que teria que colocar o Neymar. Na minha opinião, como falei, o Neymar poderia ter tentado antes, mas
beleza, botou o Neymar, era um cara para ser esse diferente, esse elo de ligação entre o meia e ataque, que estava faltando muito com a seleção, mas você tira tanto o Ryan quanto o Martinelli, acho que estavam jogando legal. O Martinelli era o melhor em campo da seleção naquele momento, então, minha opinião, tu bota o Danilo Santos, você põe 3 volantes e, cara, tu botar 3 volantes contra a Noruega, 0x0 o jogo, se você tivesse ganhando de 1x0 para se fechar, alguma coisa, mas você põe 3 volantes contra a Noruega, 0x0 a partida, você enfraquece a tua lateral, então você tira o ponta que estava marcando, ajudando o nosso lateral, e você põe 3 volantes, nosso ponto mais fraco, fragilizado era o Danilo, você enfraquece esse ponta, você tira o ponta para ajudar ele, você atrapalha todo o Brasil. Se vocês perceberem, o cara cruzaram para o Haaland pela lateral do Danilo, o Alisson teve que tirar, mais um cruzamento, ela passa, o Haaland quase encosta no gol, quase chega, encosta a bola para fazer o gol, ali já estava mostrando que uma hora a bola ia chegar no Haaland, uma hora ele ia fazer o gol, ele é esse cara que precisa de uma bola no pé dele para fazer o gol. Então falam que a culpa foi a entrada do Neymar. Não, a culpa foi no momento que o Neymar entrou, mas era por conta da substituição da Ancelotti, colocar o Danilo Santos, 3 volantes, e você tirar o nosso ponto. Então, minha opinião que eu teria que ter feito era colocar o Neymar e jogar o Martinelli para a ponta, que foi convocado exatamente para isso. É um cara que é esse ala, esse cara que no Arsenal marca muito, ataca também em velocidade, mas é um cara que ajuda a marcar demais. E você, tirando o Martinelli, tirando o Ryan, colocando o Endrick, que não é a função do Endrick para ponta, você tira o teu camisa 9, você tira o teu ponta que ajuda a marcar e você mexe, bagunça todo o teu time. E aí o desastre aconteceu. E era óbvio que ia acontecer, ali estava na cara que a bagunça estava sendo feita, o Ancelotti estava completamente perdido na seleção. Você depois passa um pouco, você coloca o Ederson, você tira o Bruno Guimarães, você coloca o Ederson, foi convocado, né, no lugar do Wesley depois, você convoca o Luiz Henrique, o Igor Thiago, e você não coloca eles, mas você coloca o Ederson, você deixa o Casemiro jogar os 90 minutos. Então, um erro muito grande do Ancelotti, é um cara que, assim, respeito pela história que ele tem, mas o que ele vem fazendo na seleção até agora não mostrou nada. Então a gente, infelizmente, tem mais 4 anos com esse cara. Vamos ver se vai poder fazer alguma coisa. Espero queimar minha língua e a gente fazer uma campanha gigante nas eliminatórias, ganhar o Hexa em 2030, mas é difícil a gente confiar pelo que ele fez agora. Mostra que o Brasil, mais uma vez, acovardou para uma seleção muito menor que o Brasil, e mostra que a gente é uma seleção só de história, porque nossos jogadores não vêm representando a camisa e não vêm defendendo com honra, como a Argentina vem jogando, como a França joga, como outras seleções jogam, até seleções eliminadas, mas eliminadas jogando com vontade, isso que o Brasil não teve. E aí a gente vai pro caminho do gol, né? Primeiro, né, o Endrick não marca, o cara consegue passar muito fácil pelo Endrick. Um menino que sempre entrou com muita vontade, na hora de marcar, zero vontade, zero concentração. E aí, ali pela lateral, o Danilo, durante a Copa inteira, ele não foi, acho que afetado, não jogaram em cima dele, e a partir do momento que, primeira vez que pressionaram o Danilo, aí a gente sabia que ia acontecer, era o nosso jogador mais fraco da seleção, e aí o gol, né, os cruzamentos começaram a sair. E aí eu vou falar de um cara que eu sempre fui apaixonado, que eu respeito demais pelo que joga no Arsenal, que é o Gabriel Magalhães. Na minha opinião, é o melhor zagueiro do mundo. É um zagueiro que tem uma intensidade, uma entrega dentro do jogo, uma vontade de jogar muito grande. E a hora que a gente, né, tinha mais esperança dele fazer algo diferente, ele não faz, e não faz nada que ele fez no Arsenal, ele fez a seleção. E é mais um cara que o que joga no clube não joga na seleção. Não estou falando que ele para o Haaland, acho que nenhum zagueiro do mundo hoje para o Haaland. Nem o melhor zagueiro, que é o Gabriel, para o Haaland, mas quando ele joga contra o City, o Gabriel Magalhães muitas vezes marca o Haaland com muita vontade, gruda no Haaland, empurra, faz falta, quando sai gol grita na cara do Haaland, mostra que tem tesão, que tá ali, que tá brigando. E nessa seleção ele não mostrou nada. Então, se você vê, o Haaland muitas vezes faz gol contra o Arsenal, mas muitas vezes ele sai do Gabriel, ele vai para o Saliba para buscar um espaço, porque ele sabe que no Gabriel às vezes ele não consegue. E muitas vezes pelo Gabriel ele consegue fazer o gol, porque é o Haaland. E aí no gol, o Gabriel Magalhães só tá olhando para a bola. O Gabriel Magalhães, ele nenhum momento olha para o Haaland, nenhum momento ele gruda no Haaland. Se você, cara, cruza, você pula com o Haaland, você gruda no corpo e ele consegue antecipar e cabecear porque ele é mais alto, ele é mais forte. Beleza, mérito do cara, mas a bola com toda certeza ia chegar muito mais fraca para o gol, muito mais sem direção para o Alisson poder fazer uma defesa. E não, o Gabriel Magalhães olha para a bola, pula atrasado, pula sem vontade e faz com que o Haaland antecipe e faça o gol. Então, eu amo o Gabriel Magalhães, é um cara que, na minha opinião, defende a camisa do Arsenal, que é o time que eu torço na Europa, com muita honra, mas é um cara que vacilou no momento que a gente precisava dele, como a gente precisava do Henrique na hora do gol, o Bruno Guimarães na hora do pênalti, a gente precisava do Magalhães nessa hora, e na minha opinião, ele vacilou. E aí o segundo gol, mais uma vez o Danilo,
né? O Haaland pega, o cara bate de meta, eles ganham a bola, o Haaland pega, domina, ajeita, respira, toma um café, fala com a torcida, posta um story no Instagram e dá tempo dele chutar no gol e o Danilo, em vez de pressionar, o Danilo vai para trás e mostra que essa seleção está sem concentração, sem vontade e que é uma seleção que não estava preparada para ser campeão. E aí a gente sofre o segundo gol. E mais uma vez, o Alisson, que fez uma boa Copa, fez algumas defesas, um jogo seguro, mas mostra que não é um goleiro que faça milagre. É um goleiro lento, um goleiro que infelizmente, mais uma vez, no canto, não pega, não adianta. Foi contra a Bélgica, foi contra o Japão, e foi mais uma vez contra a Noruega. Não estou falando que foi culpa do Alisson, jamais, mas é um goleiro que a gente não pode esperar fazer um milagre gigantesco. A gente vai pro ponto do Neymar, né? A partir do Neymar, acho que, falando um pouco do Neymar, a gente já falou dos gols 2-0, e o Brasil precisando jogar, o Neymar é o único que mostra ter vontade, o único que mostra ter intensidade, o único que mostra querer jogar, né? Ele não aceita a derrota. Então o Odegaard brincando, dando passe de letra, os caras tocando, a seleção brasileira, vou falar, cagão, foi cagão. A seleção foi muito cagona, não, deixando os caras tocar, deixando os caras andarem, passe de letra e tudo, e ninguém dando uma chegada, ninguém batendo. Os nossos volantes mortos, Danilo Santos, Ederson, Casemiro, deixar o Casemiro jogar 90 minutos é um absurdo. Morto, sem vontade, sem intensidade, sem entrega, e foi o que isso aconteceu. O único cara que tinha vontade era o Neymar, era o cara que bateu no Odegaard, que deu uma chegada nele, que mostrou vontade, que falou com o goleiro aqui, comigo não, bateu o pênalti, mas deu a risadinha, tava perdendo, o cara já tava perdido, 2-0, já tava entregue a seleção. Você acha que o cara ia correr pelos jogadores da seleção? O Neymar, ele falou, comigo não, tem que me respeitar. Ele bateu o pênalti, mostrou que é um cara diferente, mostrou que pode estar sem uma perna, ele é melhor que qualquer um ali. E nem sendo melhor, mas é um cara que não tem medo, que não pipoca. É um cara que, se você olhar no jogo, ele tenta achar passe, ele tenta ir pro 1 para 1. Uma hora o Vinícius Júnior corta, devia ter dado passe para ele, não deu. Aí o Danilo vai, em vez de tocar para trás, cruza. O Casemiro cruza, erra. Então, assim, o Neymar, cara, eu falo assim, a seleção não merece o Neymar, os jogadores não merecem o Neymar. Se você olhar a seleção argentina jogando pro Messi, cara, eles correndo um pelo outro, o Depou, onde o Messi vai, o Depou tá indo junto para marcar, e a entrega que eles têm, e a vontade que eles têm de jogar pelo Messi, e a seleção não tem essa vontade pelo Neymar. A seleção não merece o Neymar, os torcedores que criticam o Neymar não merecem o Neymar, o Brasil não merece o Neymar. Se você perguntar para todo mundo, para torcedores do mundo inteiro, vamos falar que o Neymar é gigante, que o Neymar é um ídolo. Jogadores hoje que estão como Yamal, como Xavi Simons que falou, como outros jogadores falaram que o Neymar é ídolo deles, do E, e falaram que o Neymar é o ídolo deles. Se chegar para os argentinos, vão falar que o Neymar é gigante. E se você chegar para todos os ex-jogadores, né, Cafu, para Romário, para Ronaldo, para Ronaldinho, vão falar que o Neymar é gigante. Mas daí chega alguns jornalistas que não têm história nenhuma no futebol, que nunca ganharam nada, nunca jogaram nada, querem lacrar, precisam falar mal, precisam ter conteúdo para falar mal, e o Neymar é esse conteúdo, né? Então, critica o Neymar. Então, o Brasil não merece o Neymar, infelizmente. Eu até falo, tatuagem está aqui para explicar, amo esse cara. É uma honra poder ter visto o Neymar jogar, poder ter visto o Neymar com a cabeça da seleção. É o maior artilheiro da história da seleção brasileira, 80 gols. E é um cara que, se você olhar o número, acho que o Oscar é o cara que mais tem assistência pro Neymar na seleção, com 5 assistências. Então ele precisou sempre fazer tudo sozinho. Infelizmente, ele veio no país errado e na época errada. E aí falar uns pontos positivos, né? Pontos positivos que a gente tem nessa Copa do Mundo. São poucos, mas tem alguns. Primeiro, o Vinícius Júnior, acredito que fez uma boa Copa. Depois de tanto tempo dele na seleção, é a primeira vez que ele chama a responsabilidade, que ele pega a bola, que ele faz alguma coisa. É aquele Vinícius Júnior de sempre, tenta 10 vezes para conseguir acertar 2, às vezes ele quer driblar, quer passar onde ele não consegue, mas ele começou a chamar a responsabilidade, a pegar a bola, a ir para cima, a finalizar, a fazer gol. Então é um ponto positivo, apesar de ter pipocado, de não ter tido coragem, não ter tido personalidade de pegar a bola e bater, mas ele fez uma Copa boa e é um cara que a gente talvez pode ser esse líder para esse próximo ciclo. O Rayan fez uma Copa ok, a gente não esperava nem o Rayan às vezes talvez convocado. O Rayan foi convocado, foi titular e fez um bom jogo, um cara de muita pressão. Acho que ofensivamente faltou um pouco mais do Rayan, como ele joga no Bournemouth, como ele jogou no Vasco, mas é um menino muito novo que tem, acho que, um futuro gigantesco. E acredito que fez uma Copa melhor do que a Copa que o Endrick fez. A gente, brasileiro, esperava que o Endrick ia ser o cara. Infelizmente não foi, mas é um menino que tem um futuro muito grande. O Bruno Guimarães, querendo ou não, apesar de ter perdido o pênalti e jogado muito mal contra o Noruega, fez uma boa Copa, mostrou que pode ser esse pilar também com o meio campo. A gente
pega um ciclo de Copa com o Gabriel Magalhães, sendo o melhor zagueiro do mundo, apesar de jogar mal, mas é um cara que é um pilar para essa zaga, o Bruno Guimarães um pilar para o meio e o Vinícius Júnior um pilar para esse ataque. Aí, talvez pode, a partir desses três, desenhar uma próxima seleção mais encorpada, com mais tempo de trabalho. E a principal, eu acho que foi o Douglas Santos. Ninguém imaginava que jogaria tão bem, fez um jogo muito bem com o Marrocos, o Hakimi ali para cima dele, ele jogou muito seguro. Contra o Haiti com mais espaço ele avançou, contra a Escócia fez um bom jogo, contra o Japão fez um jogo excelente e mais uma vez contra o Noruega fez um bom jogo. Então o Douglas Santos é um ponto muito positivo. E é isso, galera, infelizmente mais uma eliminação, mais um fracasso, né? Não ficou tão feio porque teve os 16 avos, mas se o Brasil só passa do grupo, cai nas oitavas para a Noruega direto, ia ficar muito mais feio. Mas uma seleção pipoqueira, uma seleção que não encheu nossos olhos de esperanças, que ia ser campeão. Mas óbvio, a gente é brasileiro, a gente nunca desiste, a gente sempre está junto, a gente torce. Próximo ano vamos torcer de novo, vamos continuar tendo esperança, acreditando no trabalho. Esperamos, a gente tem muitos jogadores de qualidade, tem Rodrigo, Estevam que não estavam na Copa, João Pedro, Wesley, que são jogadores que podem ajudar. Então tem bons jogadores. E até depois eu quero fazer um vídeo mostrando os possíveis jogadores que podem aparecer na próxima Copa. Mas é isso, a gente fica chateado com a eliminação. A Copa do Mundo já não tem mais uma graça agora ser o Brasil, né? A última Copa do nosso menino, do Neymar, do nosso craque, do nosso gênio que a gente teve. E infelizmente a gente perde esse momento de ver esse cara jogando, como a Copa do Mundo tá sendo com outros craques que estão se aposentando também. Fechou? Um abraço e Deus abençoe a vida de todo mundo. Beijão!